a gente abre o programa de hoje. Ontem eu encerrei o programa anunciando que o pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago, bem-vindo, estaria ao vivo com a gente mais uma vez, para a gente falar de Covid, para a gente dar um panorama geral. Fizemos live no meu período de isolamento, você colocou ali muita informação nas suas redes sociais também. E é claro que o público do Você Bonita tem que participar de tudo. Vamos trazer ao vivo para vocês. Vou dar minha voltinha, doutor, para a gente manter o nosso distanciamento, que aqui, doutor, sabe que a gente faz tudo certinho. Inclusive, você comentou lá, né, nas redes sociais, que a gente está aí desde sempre trabalhando com tudo certinho. Doutor, bem-vindo. Prazer enorme ter você aqui mais uma vez. Até para explicar para o público, o doutor Rodrigo, pneumologista, ele está trabalhando, ele está à frente, então, nesta questão do Covid desde o primeiro mês de pandemia. Então, se tem alguém que pode sim trazer dados, nos atualizar de tudo que está acontecendo e falar de uma forma muito clara, muito verdadeira e muito transparente de toda a situação e da forma como a medicina tem tratado já de forma mais conhecida o vírus, este alguém é o Dr. Rodrigo. Então vamos lá. Para a gente começar, vamos atualizar o pessoal de casa do nosso momento atual, que houve sim um aumento dos casos, né, doutor? Bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Infelizmente, falando de um assunto muito batido já, né? Mas sempre tem informação nova. E quero poder explicar da melhor maneira para vocês todos, né? Boa tarde a todos. Então é o seguinte, como você mesmo disse, Carol, eu estou desde a primeira semana, né? A gente pode falar que São Paulo foi o epicentro de tudo, né? E a gente atendendo, eu e vários colegas, vários amigos, desde pacientes internados no hospital até no consultório mesmo. E a gente foi aprendendo com o tempo, né? É o tal negócio de trocar o pneu do carro andando. É verdade. E no início pensava-se em algumas coisas, com o tempo foi vendo que não é bem assim, que algumas coisas não funcionam. Então, assim, temos a má notícia e a boa notícia. A má notícia é fato e notório, aumentou demais a quantidade, o número de infectados, aumentaram as mortes com isso é fato, os hospitais voltaram a ficar lotados. Agora, vamos sempre tentar ver o copo meio cheio, não meio vazio, né? A gente tem que tentar ver o outro lado da moeda. Já temos aí mais de 9 meses no Brasil de pandemia e quase um ano já no mundo, né? Então, temos muitos estudos, muitos médicos já estão familiarizados de como tratar, os hospitais estão se preparando melhor, né? Então, estão se equipando melhor para cuidar desses doentes que ficam mais graves. Uhum. É fato que, graças a Deus, não é a maioria que fica grave. O chato da coisa é que todo mundo pega, passa com muita facilidade, mas não é todo mundo que precisa ficar internado. Tá. Né? Aquela coisa do fica em casa foi algo muito doído para todos nós, né? Muito complicada a quarentena. E aí quando começou a ter um relaxamento, relaxou-se demais. Uma turma, infelizmente, não teve responsabilidade, é bem verdade. Outro relaxamento eu acho que era realmente necessário, né? A abertura do comércio, restaurantes, agora de repente casa noturna, né? Festas, isso fica mais complicado. Estão fazendo festas clandestinas. Isso é complicado. E aí essas pessoas podem até não ficar tão mal, mas elas transmitem para as outras pessoas que podem ficar mais doentes. Sem dúvida. E sim, temos casos de jovens que ficam mal, sim, que ficam internados. Então, assim, a gente tem que pensar que estamos em outro momento. Não estamos mais naquele temor, aquele momento horroroso do início. Não está simples, não está fácil, né? Estamos às vésperas do Natal, né? E temos que saber como fazer da maneira mais segura, ou, se for o caso, menos insegura possível, para que realmente sejamos responsáveis e para orientar as pessoas como elas devem fazer. E os médicos têm que procurar alguém realmente de confiança que saiba o que fazer. Qual medicação entrar, se tiver que entrar ou não, se tiver que internar ou não. Repito, não é a maioria que precisa internar, não é a maioria que precisa de remédio. Tem muita gente que não precisa de remédio, precisa sim de suporte. Não é para a pessoa pegar e ficar lá quieta em casa e sofrendo em casa. E deixar as coisas acontecerem e às vezes até evoluir um quadro de piora. Exato. Então a gente tem esse panorama, né? Aumentaram os números, aumentaram, obviamente, o número de mortes. O Brasil ainda continua ali em 15º naquela escala de mortes por habitante, né? Então, não está bom, mas também não está tão assustador assim como se pinta por lá. Agora, a grande boa notícia é que as vacinas estão chegando. Elas estão aí. E é isso que realmente tem que ficar de uma bandeira, um alerta assim, bacana.
uma boa notícia que está quase já. Uma esperança, né? E eu Sem tenho dúvidas. certeza que vão chegar perguntinhas a respeito da doença. Fiquem à vontade, tá? Para perguntar para o doutor Rodrigo. A gente vai falar também um pouquinho, até antes das perguntas do público, da questão da imunidade, porque há uma preocupação. Então, assim, o fato, né, doutor? Como é que a gente sabe que a nossa imunidade está aumentada? Porque dizer que quem tem uma imunidade muito maravilhosa não vai pegar, isso é um mito. Porque se tiver contato, sim, pode ter o contágio. No entanto, é essa imunidade que vai cuidar desse período que o vírus está ali. Sem dúvidas. Manter a boa saúde, né? Ter a saúde bem cuidada, deixa a pessoa com uma imunidade muito melhor para aguentar qualquer tipo de infecção. Seja uma pneumonia, que eu já falei aqui em outros momentos, pneumonia bacteriana, por exemplo, pneumococo é o mais comum, seja por influenza, né, H1N1, agora também com coronavírus, essa cepa do SARS-CoV-2, né, o Covid-19, que a gente estava já familiarizado com o coronavírus de outras mutações, eram bem leves. E essa realmente foi bem complicada para isso tudo. Agora, a pessoa cuidando bem dessa saúde, ela tem muita chance de evoluir muito bem na doença. Não quer dizer que ela não vai pegar. Né? Para evitar a transmissão e para evitar de pegar, isso é muito simples. Ainda não mudou nada, pessoal. Distanciamento social. Abre os braços. Né? Boa. Desde sempre. Distanciamento social, máscaras, né? E lavagem das mãos. Máscara incomoda, não vou negar. Incomoda, sim. Eu geralmente, para trabalhar, uso aquela que vai até atrás, aí desarruma tudo o cabelo. Para vir para cá... E aperta, né, doutor? Sim, vocês ficam marcados de muitas horas, né? Para vir para cá, eu coloquei aquela só assim para não desarrumar meu cabelo, na só TV. que dói a orelha, sabe? Então, assim, eu sei, é complicado, mas é uma necessidade. A gente precisa. Para tomar vacina, você toma uma injeção, não é verdade? Então tem dor, mas você vai ter um benefício muito maior. Então, máscaras, pelo amor de Deus, não vamos partir para negacionismo, para duvidar das coisas, que realmente ajuda demais. Verdade. E lavagem das mãos. Se você tiver álcool gel, maravilha. Se não lavar as mãos com água e sabão mesmo, está de ótimo tamanho. Assim, você não pega. Pronto. E não levar a mão às mucosas. Né? Porque Lembrar. se você esquecer por um segundo dessa higienização e, de repente, né, fizer um movimento deste jeito, há a chance de contágio, sim. Exato. Né? As mãos é que vocês, eu acho que com o passar do tempo, perceberam que elas são extremamente importantes, né? Muito. E que elas podem, sim, você encostou ali, e sem querer, rapidamente, é uma coisa muito, né, que a gente não está o tempo todo também se fiscalizando, porque já é de costume, a gente coça os olhos e tal, mas tentar desenvolver um jeito disso não acontecer, essas mãos não irem às mucosas, certo? Exato. Se você está em casa, você de repente tem essa segurança, está na sua casa. E lavar a mão, lava com água e sabão. Agora, está na rua, tem um álcool gel, precisa coçar, precisa arrumar, passa um álcool gel, dá uma higienizada e aí arruma o que precisa ser arrumado. Perfeito. Né? Vamos colocar na tela, as meninas separaram então um quadrinho, olha lá. Juju preparou pra gente um quadro pensando nessa questão. Vou pedir, Ti, você pode jogar nessa aqui pra mim, por favor, que tá bem pequenininho? Como é que a gente melhora aí a nossa imunidade? Então, bom controle das doenças crônicas, doutor Rodrigo diz sempre isso, né? Então, assim, tenho asma, tá, mas tá controlada nesse sentido, né? Exatamente. Isso eu tenho falado muito, né? Porque o legal é que esses 5 passos para boa imunidade, pessoal, eu não tô vendendo, tá? Isso eu não tô recebendo dinheiro com isso. É algo básico e, na maioria das vezes, muito barato, porque tratar doenças você precisa comprar o seu remédio. Mas, assim, vai usar o seu remédio direitinho para pressão alta, vai usar direitinho o seu remédio para diabetes, para asma, para enfisema. Um grande erro, as pessoas falam, não, eu não estou sentindo falta de ar, não tenho que usar o tratamento de asma. A gigantesca maioria precisa sim usar todos os dias, igual quem tem pressão alta, tem que usar o remédio de pressão todo dia. Tá. Quem tem diabetes, tem que usar o remédio da diabetes todo dia. Alimentação. A alimentação saudável é muito importante, porque através da boa alimentação, você evita a obesidade, né? A obesidade é um grande mal do novo século, né? Bate ali com depressão, ansiedade, mas assim, a obesidade é muito complicado, acaba trazendo os outros problemas como hipertensão, como diabetes, né? E aí é um grande risco para várias doenças, inclusive o Covid-19. E você fazendo uma boa alimentação, você geralmente tem todos os nutrientes e vitaminas que precisa, né? Beber bastante água, né? Se hidratar. Super. É muito importante. Assim você consegue proteger os seus rins, porque tudo tem que ser filtrado, né? Assim você consegue ter um equilíbrio adequado do seu organismo. As mulheres geralmente esquecem muito e pode ver que a grande maioria das infecções urinárias são das mulheres. Muitas vezes elas não bebem água como deveria, né? Então, se hidratar, beber sempre bastante água é muito importante. Uma outra coisa que o pessoal esquece muito, dormir bem.
né? Ter uma boa noite de sono. E voltando, olha só, a obesidade, a apneia do sono, e eu vou fazer uma meia-culpa aqui, eu tenho apneia do sono, estou acima do peso, é verdade, estou sempre na luta contra a balança. Doutor Rodrigo. Mas eu tenho apneia do sono, eu uso minha máscara de dormir de CPAP. Então, por que isso tem a ver? A pessoa não dorme bem, ela não recarrega as energias para o dia seguinte. Verdade. Além dos riscos cardiovasculares que ela vai ter, descontrole pressórico, chance de taquiarritmia, infarto, derrame, tudo isso pode piorar. Cai a imunidade, eu já bati o carro por sono, por dirigir depois de ter dormido mal. Então, assim, é muito importante que procure um médico do sono que cuide disso também, para ajudar a manter a sua imunidade. E o número 5, eu costumo brincar que você é embaixadora disso. O ser feliz, 13, obrigada. Né? Ser feliz é muito importante. A saúde mental realmente é fundamental para o indivíduo ter uma boa imunidade. Se a pessoa está muito ansiosa, está muito depressiva, isso acaba gerando uma queda na sua imunidade e acaba dando mais chance de ter outras infecções, que quaisquer que elas sejam. Eu já peguei muitos pacientes com a cabeça muito boa com Covid e foram muito bem, com muita chance de evoluir mal por conta de problemas de saúde, comorbidades. E outros que não tinham nada acabaram internando. Tamanha depressão que entrou no momento que ficou sabendo do diagnóstico. Então, esses 5 passos para manter uma boa imunidade, você já pegou. Isso não evita de você pegar, você já pegou. Com esses 5 passos em dia, você vai ter grande chance de evoluir muito bem. As chances, da melhora e de passar por isso de uma forma mais branda. Exato. É grande. Não, e essa questão do ser feliz e tal, e pensar na alegria, o Covid, então eu acho que quem pegou, quem teve, pode relatar, é uma doença, doutor Rodrigo, que mexe muito com o emocional. Primeiro porque a gente desconhece o que vai acontecer após cada dia. Segundo, porque é uma pandemia. Terceiro, porque a gente sabe o quanto pode ser difícil casos graves e que a gente já está vivendo no coletivo, uma energia coletiva muito ruim, de muito estresse e de muito pessimismo. Então, se puder ficar como uma dica até para o público de casa, tentar não aumentar ou tentar adivinhar as coisas do tipo, se eu tiver, eu vou ser internado, ajuda, não criar expectativas e ter um otimismo interno, doutor Rodrigo? A gente fala numa coisa de acompanhamento multidisciplinar. Então, sim, eu vou chegar nesse ponto que você falou que é muito interessante. A gente tem o trabalho do médico, o fisioterapeuta, muito importante nesses momentos de coronavírus, sensacionais. Eu tenho amigos, tenho colegas que eu indico, e que a gente consegue evitar muita internação, e mesmo na internação evoluir bem quando precisa de ficar internado. Psicologia. Os psicólogos, os psiquiatras, Realmente, esse temor, como eu falei, faz com que a pessoa caia realmente, Então é muito importante, sim, que a pessoa tenha confiança no seu médico, Tente sim se embasar através de alguns médicos que tenham alguma conduta mais científica, sem politizar nenhuma coisa nem a outra. Sem dúvida. Infelizmente, tem canais de televisão que politizam, tem médicos que politizam, tem pessoas que politizam tudo. Acho que não é por aí, E cabe ao ser humano conseguir discernir, esse aqui está falando uma coisa legal, esse aqui não está. Então, assim, você consegue embasar suas condutas em cima de da ciência, obviamente, e em cima de orientações adequadas e confiáveis, você tem que confiar. E aí você mantém a sua cabeça boa e fala, deixa que ele está cuidando de mim. E o tempo vai passando, não esquece disso. Sim, um dia menos, um dia menos, um dia menos, já foi, check, aí vai check. Isso ajuda bastante, porque parece que realmente faz toda a diferença a gente acompanhar diariamente. Meus pacientes sabem disso, eu troco e-mail com eles, eu falo com todos eles, porque não existe receita de bolo na medicina, gente. Uma coisa que eu tenho falado, se fosse assim, todo mundo fazia o teste que quisesse, a hora que quisesse, entraria no Dr. Google, que eu costumo falar que ele é oncologista, porque tudo que aparece no Google é câncer, É verdade. Entraria no Dr. Google, pegaria ali o protocolo de tratamento, pronto, ninguém precisa de médico para nada. Não é por aí. Existem medicações pontuais a serem usadas para cada tipo de pessoa. E eu costumo falar, não é tratar o Covid. Não existe tratamento do Covid, é tratar o que ele possa estar causando. Então, é muito importante você ter confiança na equipe que está cuidando de você, seguir direitinho as orientações e, obviamente, tentar manter a maior sanidade mental possível. É muito importante isso. Isso é verdade, gente, isso é verdade. Eu vou já colocar a perguntinha do público, que a Afonso já disse que chegaram várias. Vambora, começando, olha lá. Obrigada, Rita, um beijo pra você. Depois de 14 dias de Covid, precisa refazer o teste? Que pergunta muito legal, Rita. Doutor Rodrigo, se você quiser até explicar que você teve uma conduta diferente comigo, porque o meu trabalho é no estúdio sem máscara, então a gente já junta tudo.
Ótima pergunta, muito fácil de ser respondida por mim, né? Mas a pergunta é muito boa. Todo mundo quer ficar perguntando para mim, eu tenho que fazer de novo por conta de transmitir isso, aquilo, outro. Não, não é praxe, não é conduta, tá? Como você deu a abertura do seu caso, então eu vou te falar. Eu vou falar pessoal, mas realmente, alguns casos a gente tem que individualizar. Você trabalha... Até chegar aqui, ela estava de máscara, chegou aqui, está sem máscara, face shield, né? Mas tá num trabalho que ela fica sem máscara. Eu comparei muito quando a gente estava junto no jogador de futebol, né? Os próprios jogadores de futebol têm o seu protocolo diferente do restante da população. Então não precisa fazer o exame para depois ver se não tem mais, se não passa mais. O seu quadro foi muito difícil porque a gente não sabia a data certa. A gente sabia do seu marido, mas do seu não sabíamos. Exatamente. Tanto é que quando você fez o teste, você estava assintomático. Então, era um caso à parte. A gente acabou fazendo para ter uma ideia, pensando o como fazer. Mas isso não é o comum, não é o geral, não é protocolo. Tá. E foi muito bacana, foi muito responsável o que você falou nas suas redes sociais, para todo mundo. Falou, esse caso foi meu caso, diferente. Então, pessoa teve Covid. Sinceramente, com PCR-RT positivo, que é o do cotonete, com quadro clínico grave ou leve, mas bem sugestivo, acompanhado, nem a sorologia precisa fazer depois. Okay. Quiser fazer, tudo bem, vai ver se tem os anticorpos, tudo, mas nem a sorologia tem essa obrigatoriedade de fazer depois. Tá. E assim, é uma dúvida realmente muito pertinente. Muitos amigos meus às vezes perguntam, amigos médicos, né? Eu vou receber fulano, você acha que vale a pena fazer? Não acho que vale a pena. Não vai mudar em muita coisa. É um exame desconfortável, custa caro. Às vezes demora para ficar pronto, você ainda consegue fazer rapidinho, mas às vezes demora para ficar pronto. Então, e às vezes não ajuda muita coisa. Por quê? A pessoa que não está com sintoma não vai fazer nada. Seria muito fácil falar para você, não, fica afastada todos esses 14 dias, né? Mas a gente não... É diferente. E eu já estava... fica, Carol, mas isso fica é outra coisa interessante Carol. dos 14 dias, uma atualização. Eu não vim aqui, vocês estão brincando. Uma atualização de 10 dias, né? Quadros leves, com 10 dias a gente está ficando mais seguro, né? Mais seguro para quê? Para sair e trabalhar de máscara. Né? Então, de repente, tomar esses cuidados realmente quando você for ter contato com as outras pessoas sem máscara, principalmente. E eu sendo muito honesta e transparente com vocês, porque eu tenho essa liberdade aqui na TV. TV Gazeta conduziu de forma brilhante, Marinês de forma brilhante, esteve comigo durante todo o tempo. E quando eu refiz, eu só voltei porque o meu PCR já estava negativo. Então, contamos aí que eu tive 10 dias. E não os 14, mas o protocolo geral, para que você não tenha que refazer, são os 14 dias. Vamos lá. Posso colocar outra perguntinha antes da gente mostrar que o doutor vai dar uma dica aí para o Natal? Inclusive com o IgG reagente, que já não dava até segunda. Isso eu ainda não tinha contado, mas tá tudo reagente, tudo aí. Tudo jóia. Tudo já foi. Dani, um beijo, obrigada. Precisaremos tomar mais de um tipo de vacina para ficarmos realmente imunes? Vamos lá, doutor, vacina. É complexo responder com certeza, tá, pessoal? Os estudos não estão todos prontos, né? Os que foram liberados no exterior foram liberados em caráter emergencial. A gente viu ontem a equipe do Dr. Dimas Covas, a doutora Margarete Dalcomo, eles falaram quanto a esperar realmente a liberação da fase 3 da Coronavac, que eu acho que está todo mundo mais interessado aqui, para justamente ter, de repente, essa liberação definitiva e não necessariamente emergencial. Faz sentido, não tem. Está programado para 25 de janeiro, então não temos pressa, urgência para dessa liberação toda. Em tese, é uma das vacinas, ou a da Astra Oxford, ou a da Johnson Johnson, ou a da Pfizer, ou a da Coronavac. Em tese, é uma vacina. Tá. Quantas doses vão ser? Isso aí vai ser protocolo que vão lançar, para dar uma olhada. Então, os estudos têm mostrado todos acima de 70%, alguns chegam até 90%, tem algumas particularidades, por exemplo, a da Pfizer tem toda uma dificuldade de estrutura de guardar. Então, eu vi até o ex-ministro Mandetta falando uma coisa, algumas cidades do Brasil, principalmente grandes capitais, teriam condições de armazenar essas. De repente, outras, o governo do Brasil comprou várias de Oxford, né, da Astra, teriam condições de distribuir em outras. Aqui o governo de São Paulo está com a Coronavac. Então, sim, vamos aproveitar que está tendo essa guerra pela vacina, deixa eles brigando pelo nosso voto, que seja, mas por nós, que seja, vamos ter. E que vamos ter, né? E vamos pensar nisso. É claro que... O Brasil é muito grande, né, gente? Muito grande, a gente precisa de muita vacina. E até o dia 25 a gente vai ter mais notícia, mais informação para ficar mais embasado.
Mas a gente tem que tomar vacina, não vai ter escapatória. E ainda bem que vão ter essas vacinas. E não tem uma questão, doutor, da vacina, que muitas vezes vocês não têm ideia por quanto tempo a pessoa vai estar imunizada, ou talvez ela tenha que... É uma vacina que a gente vai ter que tomar mais vezes ao ano. Eu acredito que sim, também não posso ter certeza disso, mas a gente não tem que tomar a da gripe todo ano? E a gente não vai lembrar ali de 2009, eu estava na residência médica e teve aquele estouro do H1N1. Sim. A gente teve tragédias com muitas gestantes na Sim. época, muitos obesos até jovens. E aí, a partir daí, essa vacina acabou sendo muito mais difundida, né? Não somente para alguns grupos de risco, né? E a gente faz anual. Então eu imagino, por conta dessa mutação do coronavírus, que a gente nunca precisou vacinar do coronavírus, que sempre existiu desde a década de 60. Pois é. Mas essa mutação, eu imagino que vai ter que ser pelo menos anual. Alguns estudos, foi até questão de reinfecção que a gente falou, falei bastante nas minhas redes sociais, alguns estudos da Nature, uma revista muito respeitada, falou de 6 meses de proteção da pessoa que pegou. Então, em tese, você pegou agora, você tem mais 6 meses aí para não pegar de novo. Tá? Existem casos extremamente raros, mas vamos pensar no básico? 6 meses sem pegar. A maioria. Na maioria. Então, agora pode ser que realmente comecem a aparecer reinfecções. Ainda não é tão comum que nem tem se pintado. A gente precisa ver realmente qual que foi o teste que fez, como foi o primeiro quadro. Então, é difícil sair falando para todo mundo, fulano teve 2 vezes. Tal. Calma, vai aparecer? Vai aparecer? Vai. A gente tem 70 milhões de casos de Covid confirmados no mundo. Uma hora vai começar a aparecer. A gente tem o quê? Uns 50 casos de reinfecção? É muito pouco. Vão virar 100, vão virar 1000 casos, mas na hora que começar a explodir isso, as vacinas chegaram para diminuir. Então, eu acho que a gente pode também ter um otimismo em relação a isso. Até porque muita gente que não teve um PCR positivo, ou seja, não fez o exame do PCR e depois fez ali a sua sorologia e deu reagente, muitos médicos já estão dizendo que essa sorologia pode dar falso positivo e a pessoa achou que teve e na verdade não teve mesmo. E aí no momento que ela tem o contágio e adquire e faz o PCR e vem positivo, fala, poxa, peguei pela segunda vez. Mas calma, teve um primeiro PCR, né? Então eu acho que isso tudo a mídia não tem falado. E eu faço questão de colocar aqui no Você Bonita pra gente também ter esse tipo de esclarecimento pra gente não ficar apavorado, né, gente? Vamos pensar sempre com as informações de forma clara. Vou colocar mais uma perguntinha, a gente vai fechar com as dicas do doutor, olha lá. Obrigada, Alu, um beijo. Quando saber a necessidade de entrar, então, aí, a Lucita, a azitromicina, etc. Que é, então, a azitromicina é um antibiótico, certo? Então, ao invés da gente falar só em azitromicina, vamos pensar no reino dos antibióticos. Vamos lá, doutor. Pergunta maravilhosa. Eu tenho brigado diariamente nas minhas redes sociais quanto a isso. Eu tenho falado com muitos colegas. É o seguinte, pessoal. Deixando claro que é a opinião do doutor. A azitromicina é um antibiótico. Antibiótico serve para matar bactéria. Ponto. O Covid, o coronavírus, é um vírus. Então, a azitromicina não vai matar o vírus do coronavírus. Em alguns casos, a gente tem uma infecção bacteriana secundária. O que é isso? O vírus causa uma bagunça no corpo da pessoa e aí joga a imunidade lá embaixo e vem uma bactéria em seguida e faz a infecção bacteriana. E aí a gente precisa de um antibiótico para matar essa bactéria. Pode ser azitromicina, pode ser levofloxacino, pode ser amoxicilina, enfim, vai avaliar qual que vai ser o caso. Agora, uma coisa muito complicada é sair dando para todo mundo no primeiro dia de suspeita, nem confirmação. Suspeita, sair dando azitromicina para todo mundo no primeiro dia. Isso é um absurdo, porque vai criar-se uma resistência bacteriana gigantesca. Para o ano que vem não vai servir para nada a azitromicina desse jeito. Porque a pessoa, se precisar realmente, não funciona mais. Né? Então, é muito importante, repito, procurar. Eu não estou falando que eu sou o médico bom, longe disso, por favor. Mas procure algum médico de confiança que realmente embase suas condutas através da ciência e através do quadro clínico que a pessoa vai apresentando. Se a pessoa não está sentindo nada, não tem por que dar nem o corticóide, nem a azitromicina, nem anticoagulante, nem nada. A pessoa não está sentindo nada, vai tomar sintomáticos. Paracetamol, dipirona está de bom tamanho, repouso, beber água. Ah, não, começou a apresentar tosse, vou procurar o médico. Começou a apresentar falta de ar, vou procurar o médico, né? Começou aquele corpo ruim, aquela febre que não baixa, vamos fazer exames. Tem problemas de saúde, obesidade, doenças crônicas, pressão alta, diabetes, idoso, vale a pena uma investigação mais profunda, né? Tá. Agora, daí é sair tomando qualquer tipo de medicamento. Todos. Não é sair tomando nem o corticóide no primeiro dia, nem o azitromicina,
rotina no primeiro dia, é procurar realmente um médico para poder embasar suas condutas em cima da conduta do seu médico e ter confiança que vai estar tudo certo. Eu gosto de deixar claro, gente, as opiniões, vocês sabem, vocês que acompanham Você Bonita todos os dias, a gente está ao vivo todos os dias, então aqui a gente deixa o espaço aberto para todos os médicos, todos os profissionais darem o seu recado, dizerem a sua opinião. Então, mais uma vez friso que hoje o Dr. Rodrigo Santiago, pneumologista, está dizendo a conduta dele profissional e como ele enxerga. E claro que aqui a gente, é por isso que você está aqui. Não existe essa questão de polarizar, aí a gente está falando de uma questão médica, de conduta, né? De conduta médica. Então, só para deixar claro, qualquer outro médico quiser vir e também falar sobre o assunto e tiver uma opinião diferente, terá o mesmo espaço. Vamos colocar agora as dicas do doutor, porque o Natal está chegando, as famílias querem se encontrar de alguma forma. Será que tem um jeito da gente ter um momento, esse Natal, de forma mais segura, doutor Rodrigo? É uma pergunta complexa e uma resposta difícil, mas sim, a gente tem que começar a pensar em como fazer da maneira mais segura possível, né? Então vamos supor, se a pessoa teve o coronavírus, aí, principalmente dentro de 6 meses, como eu tenho falado, geralmente você tem essa imunidade por pelo menos 6 meses, você tem uma chance muito ínfima, muito menor de pegar de novo e de repente até transmitir. Então, um problema menos. Agora, a grande preocupação é quando vai encontrar uma pessoa jovem, vai encontrar a avó no Natal, coisa assim. Então, de repente, nos 14 dias antes do Natal, que dia que é hoje? Hoje é 15. Chegamos na metade do mês. Temos 10 dias. Quer encontrar a sua avó? Para começar agora, não saia de casa sem máscara de jeito nenhum, né? Não falo nem para fazer isolamento. Você tem que ir no supermercado, fazer uma compra, usa máscara. Pessoal, eu tô desde o início, eu não peguei. Tá? Eu uso máscara. Meus meninos também não, aqui ó, né? Bonitinho. O pessoal tá aqui trabalhando, entendeu? Então, é fácil de pegar, infelizmente, mas se você tomar muito cuidado, a chance diminui. Então, se tiver que sair para fazer alguma coisa, até trabalhar que seja, proteja-se. Evite encontro com outras pessoas que, porventura, você escolheria encontrar nesse meio tempo, sem máscara, para justamente proteger, de repente, os seus familiares mais idosos, com mais problemas de saúde. Perfeito. E aí, com isso, você já tem uma chance menor de repente, se contaminar e levar para eles. Quanto a fazer teste antes do Natal, não vejo muito sentido, porque se a pessoa não está sentindo nada, tem muita chance de não estar apresentando nada. É verdade. Não é todo caso que vai apresentar como uma triagem. Igual a gente vê, às vezes, o time de jogador de futebol, né? Vê alguns casos assim. Então, é diferente, né? É um protocolo criado para esse tipo de situação. Para a população em geral, não vejo esse sentido de fazer o teste antes, a não ser que tenha sintoma. Só que se tiver sintoma, não é para ir de jeito nenhum, mesmo com o teste negativo. Mesmo com o teste negativo. Porque tem falso negativo. A gente tem até 40% de falso negativo no exame do cotonete, que é o melhor. Então, se a pessoa está com uma rinite que seja e percebeu que está com um pouco de dor de cabeça, teve uma febre, não vai dar. Fica quieto e não vai encontrar o pessoal. Tá. Mesmo de máscara, poxa, mas você está correndo um risco maior. E se você está, né? E é um falso negativo. Então, você coça o nariz, põe a mão na mesa, né? Então, sim, vamos pensando nessas questões todas. Vamos encontrar, quando todo mundo mora junto, tudo bem, mas vai encontrar outros nichos de família, né? Vai juntar, então, de repente, principalmente quem teria mais risco de evoluir mal, um idoso, alguém que tem problema de saúde, usar máscara. Não tirar a máscara. Não tirar a máscara, tá? É a forma mais segura. E o mais difícil, não abraçar. Ai, uma coisa chata pra caramba, eu sofro muito com isso, mas não dá, gente, vamos evitar. Né? Porque toda vez que for cumprimentar também tem que ficar passando álcool gel, não é fácil, entendeu? Então, é menos pior você ver, oi, tudo bom, vó? Que legal tá assim, que legal tá assim de máscara e tal. É menos pior assim do que não ver. Eu concordo. E aí na hora de comer, de se alimentar, nas refeições, de repente tem um cantinho diferente para a avó, para o vô, ou para aquele tio que é obeso, que é hipertenso, que é tabagista, comer num outro lugar mais separado um pouquinho. Tá. E o básico, tentar um lugar arejado, né? Amplo de espaço e de preferência não fechado, sem muitas pessoas. São algumas dicas que a gente pode tentar dar nesse sentido de tentar encontrar os familiares num momento tão assim especial, né? O Natal não é o Natal não é umas férias normais, não são férias normais, é o Natal, é um momento de família. A gente tem que tentar diminuir os riscos de com responsabilidade problemas. E com protocolos. Olha, as meninas, Juju fez aí então para vocês guardarem
para diminuir os riscos, tá? Então, eu vou deixar bem clara essa frase, para diminuir riscos. Olha as dicas aí na tela para a gente encerrar. O que a gente vai fazer? Organize as mesas e cadeiras de uma forma que incentive o distanciamento social. Quando não estiver comendo, use máscara. Na sequência, disponibilize desinfetante para as mãos, além de marcar claramente as áreas para lavagem. Então, essa história do encostar e tal, e das pessoas que estão aí mais, que podem agravar, né, o caso da doença, terem esse distanciamento. Doutor, tenho que encerrar. Fuzi disse que estouramos tudo que podia e que não podia. Quero agradecer mais uma vez sua transparência, porque eu acho que é isso que a gente está faltando. Eu vou encerrar dizendo que nós sabemos o quanto nós temos grandes problemas no Brasil e médicos muito competentes em todas as áreas, seja no SUS, seja fora dele, e que eu tenho certeza que todos estão se doando ao máximo nesse momento, os que estão nos hospitais, os que estão cuidando das UTIs, os fisioterapeutas, né, as enfermeiras, todo mundo que está envolvido para salvar vidas. É difícil porque a gente sabe que muitas vezes esse número é muito maior do que o que suportaria esse nosso SUS. Continuamos com a nossa batalha e aqui no Você Bonita com a nossa de levar mais informações, e eu tenho certeza que desta forma que você está fazendo, nós já estamos ajudando. E isso é fantástico. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? Eu que agradeço. Grande prazer. Quero mandar um grande abraço a toda a equipe da área de saúde, todos. Enfermeira, auxiliar de enfermagem, farmácia, psicólogo, fisioterapeuta, os colegas, mas estamos bem cansados, mas a gente está aí para salvar vocês, para ajudar vocês e com toda dificuldade, está dando muita coisa certa também. Então, estão salvando. Doutor Rodrigo só tem casos positivos. Obrigada mais uma vez. Vai lá no Instagram, que muitas dessas informações também estão lá, gratuitas para você. @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto. @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho dele. Muito obrigada. Beijo na sua família. Obrigado. E agradecemos mais uma vez que deu certo. Obrigada, doutor.